Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui juntos para esta série, que é o momento de interação, né? Quando eu consigo desenvolver aqui, né, nesses vídeos, esta melhor comunicação com vocês que acompanham este trabalho que faço. É o vídeo da série Respondendo Questões. Então, nascido da interação que tenho com vocês, surge este quadro, não é? No qual eu trago aqui questões que foram surgindo ao longo das conversas que temos, né? Vocês comentaram vídeos como esse, vocês comentaram as postagens de texto que faço, vocês conversaram comigo no WhatsApp, não é? Comentaram as postagens que faço no Facebook e tudo mais. Comentários. Então nós aqui trazemos, né, uma seleção dessas questões surgidas para este tipo de vídeo. Você que gostar deste formato e desejar também que uma questão sua seja aqui desenvolvida em vídeos como esse, por favor, comente esse vídeo. Então nós vamos seguir em frente, né, com novas questões, sempre renovando este quadro que eu gosto muito de fazer. Todas as segundas-feiras nós postamos esta série. Tá bom, meus amigos, então vamos lá, começando para que a gente possa aproveitar e ler o maior número de questões. Eu nunca sei quantas questões vão estar aqui reunidas nesse quadro, depende de como eu vou desenvolvendo. A primeira questão de um amigo é a seguinte, ele diz: eu estava lendo um texto do Swami Krishnananda, um monge da Divine Life Society, organização que foi criada pelo Swami Shivananda Sarasvati, mais conhecido como Sivananda Sarasvati. Não confundir aqui com um discípulo direto de Thakur, Swami Shivananda, segundo o presidente da Ordem Missão Ramakrishna. Não é a mesma pessoa. Swami Sivananda, ele foi um guru, assim, dos mais conhecidos do que é chamado de Neo-Vedanta. Ele faleceu nos anos 60, ele nasceu em 1887, um ano depois do falecimento de Thakur, ele nasceu. E ele, então, primeiramente ele era um médico e tudo mais, e acho que atuava na Malásia, se não me engano. Ele era indiano, né? Mas depois, já assim, maduro, ele era um homem solteiro, e ele decidiu buscar a vida espiritual, passou 10 anos junto com o seu iniciador, e acho que Swami Tapovan. E depois ele partiu para uma missão de, sobretudo, apresentar essa perspectiva do Neo-Vedanta, né? Muito inspirado por Swami Vivekananda, é verdade, né? Essa conciliação dos yogas e tudo mais, com uma ênfase no Advaita Vedanta, mas trabalhando também muitos outros aspectos, né? Então escreveu muitos livros, muito prolixo, né? E criou essa sociedade, a Sociedade da Vida Divina, que até hoje existe, né? Tem o seu ashram na Índia e em muitos lugares do mundo. É uma organização séria e tem seus muitos seguidores, seus muitos discípulos e discípulos de seus discípulos que desempenham um trabalho consolidado. Então, esse Swami Krishnananda é um discípulo, né, de Swami Shivananda. E ele então fez uma elaboração, né? Esse amigo dizia: estava lendo um texto de Swami Krishnananda, no qual ele descrevia 4 tipos de mukti. Mukti é a liberação, ok? A perspectiva, né? A perspectiva vedântica, a perspectiva disso que chamamos de Sanatana Dharma, né? Ou mais comumente de hinduísmo, de que existem, né, 4 coisas legítimas de se buscar na vida, né? Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou seja, retidão, lei, Dharma, Artha, progresso, desenvolvimento, Kama, prazer, né? Sei que vocês vão ouvir assim, Sri Ramakrishna falando de luxúria e ganância, Kama e Kanchana, né? Mas Kama aqui também pode ser luxúria ou prazer, qualquer prazer na vida, todos buscam prazer, ok? E Moksha, libertação. E Moksha, Mukti, né? O estado do liberto. Então Swami Krishnananda falava que, segundo os Vaishnavas, os devotos de Vishnu, existem 4 formas de mukti, 4 formas de liberação, né? E ele fez uma descrição disso. E esse meu amigo perguntou assim para mim: como você vê
essas 4 formas de mukti, né? Salokya, Samípya, Sarupya, Sayudhya, né? Sayudhya, isso. Eu vejo isso de forma literal ou de forma simbólica. Então eu vou começar aqui descrevendo, não vou ler aqui o texto do Swami Krishnananda, mas eu vou dizer assim, né? A respeito do que são esses conceitos segundo os Vaishnavas, que são esses 4 modos do indivíduo liberado. O que é isso? É a alma que alcançou o sumo bonum, que alcançou o quê? Alcançou o conhecimento de Deus. Através do que alcançou o conhecimento de Deus? Através de profundo apego, anseio unilateral, unidivisivo a Deus. Unidirecionado a Deus. Unilateral não é a melhor expressão. Unidirecional, sim, ou seja, apenas e tão somente buscou Deus. Esses alcançam Deus, alcançam a sua morada. Dentro desta dimensão, essas almas eternas e individuais, coisa que cada um de nós cada um de nós, o ácaro, a formiga, a baleia azul, o alienígena Grey, e você e eu, nós somos almas eternas. Nunca deixamos de ser, nunca nascemos e nunca vamos desaparecer. Somos sempre eternas almas, anchas. Quando nós conscientemente ansiamos pelo Senhor, a nossa natureza real manifesta-se como eternamente associado a Deus. De que maneira? Então, essa forma que os Vaishnavas descrevem Salokya, é quando você vive no reino de Deus. Mas vive no reino de Deus de uma forma assim como se fosse um grande súdito de um rei. Ou seja, você está no reino, você desfruta dessa maravilha que é viver, né, no reino de Deus, mas você não tem exatamente uma proximidade de Deus. Você vive nesse estado, né, em que você, né, vive na morada de Deus. Nada pode ser mais alto, não é? O adora, o venera, mas você não está tão próximo dele, tão íntimo dele. E existe um segundo grau, um segundo tipo de mukti. Porque isso é mukti, ok? Você não renasce mais para carregar o seu karma, nada disso. Okay? Não é nada temporário aqui, é eterno, né? Samípya é isso também, só que aqui você tem de fato uma proximidade maior do Senhor. Você que é da tradição cristã deve lembrar das palavras do Senhor Jesus dizendo sobre João Batista, né? Aqui nesse mundo ele é o maior dos nascidos de mulher, mas no reino de Deus ele é o último. Então existe, né, na própria palavra do Cristo, a identificação de que existem essas, né, muitas moradas, né, no reino de Deus. Então, Samípya seria esse estado na qual você é realmente, né, íntimo de Deus. Está, digamos assim, não apenas no reino, mas dentro do seu palácio. Mas existe um outro tipo de conexão com Deus, nesse estado já liberado, sem qualquer chance de retorno ao mundo material, que é o Sarupya. Sarupya, próximo de Svarupa, né, no som. Sarupya significa dizer que você tem uma proximidade de natureza com Deus. Você o representa. Você fisicamente manifesta a refulgência do Senhor. Tal é a sua conexão com Ele, né? Na arte, nós vemos descrito isso, né? Vaikunta, onde você tem vários Vishnus, né? E várias Lakshmis, né? De tal é a proximidade com o Senhor e com a sua energia, né? Então, tudo isso é um estado de comunhão com Deus em gradações diferentes, mas é tudo muito alto, tudo muito elevado, né? E tem ainda um outro tipo de comunhão com Deus, que é chamado de Sayudhya, que é o quê? A união que é considerada, assim, né, em termos do cristianismo ortodoxo, seria teoses, né? Unir-se, né? Alguns chegam a falar, né, fusão. Só que aqui o ponto é como sal no mar. Então o mar e o sal, né? Você não consegue separar, ver o sal. Ele está na água. Mas sabemos, né? Tem o sal. Então não é exatamente se tornou uma coisa só. Está de tal maneira conectado que você não consegue diferenciar mais. Então aqui é como se um devoto estivesse tão imerso no seu Senhor que ele perdesse até a sua individualidade.
Esse estado aqui, o Swami Krishnananda, da Sociedade da Vida Divina, descrevia isso como o estado mais alto. Mas na perspectiva dos Vaishnavas, esse não é o estado mais alto. Esse, muito pelo contrário, esse é o tipo de comunhão mais primária. Por quê? Porque ela perde muito em desfrute do convívio. Perde muito em desfrute amoroso da comunhão. Então o que acontece? Aqui nós estamos falando do mais alto, daqueles que já ultrapassaram todas as limitações e alcançaram o amor por Deus. Se você alcança amor por Deus, aqui não tem ninguém que esteja, nenhuma alma que esteja aqui ainda querendo outras coisas. Ah, eu quero não sofrer, eu quero prazeres, eu quero ser, né, um semideus, eu quero... Não. Aqui todos estão buscando Deus. Então, aquele que mergulha nessa imersão, ele ama a Deus profundamente, tão profundamente que ele quer se esquecer. Só que acontece, ele não deixa de ser nunca. Então esse estado é um estado temporário. Sri Ramakrishna dizia sobre isso, né? Ele dizia, eu não quero ser açúcar, eu quero provar do açúcar. Então ele dizia, o devoto, ele pode até ter esse vislumbre, ele pode ter essa realização por algum tempo, se o Senhor dos devotos permitir. Então, o primeiro ponto é esse. Não é que isso aqui seja o mais alto, não. Ok? Mais alto é você desfrutar da comunhão com Deus. Da comunhão pessoa a pessoa. Né? Mas a perspectiva daqueles que defendem esse tal Neo-Vedanta, né, que tenta sempre colocar o Advaita um pouquinho acima, vão por esse lado. Né? Então é preciso ter esse cuidado. Mas a pergunta desse meu amigo não era sobre esses estados de mukti, era sobre se eu considerava que essas descrições, deixa eu ver como ele disse aqui, eram literais ou simbólicas. Então o que acontece? A descrição dessas coisas, ela tem uma adaptação ao nosso senso de compreensão. A descrição tem uma adaptação ao nosso senso de descrição. Porque tudo isso é além da nossa natureza atada aqui. Então a gente está falando assim de comunhão com Deus, amizade com Deus, companheirismo com Deus. O que é isso? A gente descreve isso da maneira como a gente entende. E a gente consegue desenhar isso perfeitamente? Não. Mas isso significa dizer então que não é? Que é tudo historinha? Não. É real. É literal nesse sentido. De fato, existem vários modos de comunhão com o Senhor dos devotos. Nós nunca vamos perder nossa individualidade, evidentemente. Mas nós não conseguimos descrever isso para além dos nossos meios. Então os nossos recursos artísticos, os nossos recursos linguísticos, narrativos, descritivos, eles estão circunscritos aqui às nossas possibilidades. Não é verdade? Não tem como não ser assim. Então é real, totalmente real. Agora, a maneira de descrever isso recorre, né, às nossas ferramentas. E será assim com qualquer descrição de comunhão com Deus. Ok? Muito bem. Uma amiga perguntou o seguinte, desenvolveu o seguinte. Muitos cristãos têm a ideia de que a espiritualidade não está relacionada apenas com o transcendente ou algo que é eterno. Eles pensam que toda vida pode ser espiritual, toda ação pode ser espiritual, e que a espiritualidade se manifesta no aqui e agora. Isso, por vezes, tem me gerado um certo conflito. Porque durante muito tempo eu tive simpatia pela teologia da libertação. E depois eu comecei a ouvir as suas reflexões, as minhas. Comecei a questionar essa ideia de que tudo que se fala na teologia da libertação é sobre o mundo e nada sobre a vida após essa experiência terrena. Então eu comecei a pensar em espiritualidade apenas como algo eterno, como real e não o irreal, o impermanente. Mas, ao dialogar sobre isso com outras pessoas do cristianismo, percebi que para eles isso não é tão óbvio assim. Inclusive, hoje, muito se fala sobre uma espiritualidade em outras áreas do conhecimento, na medicina, nas terapias, mas todos falam de uma espiritualidade sem Deus, apenas como uma conexão com a natureza, com a melhor versão de si mesmo, e coisas do tipo. Isso para mim tem sido um desafio, né? Então, esse que é um ponto muito interessante, né, que essa amiga traz. Vamos pensar assim, toda a nossa vida é espiritual? Claro. Nós somos almas eternas. Nós estamos aqui agindo, né,
interagindo, sempre com a capacidade da consciência, né, ativada. Nós como seres humanos, né? A gente não sabe muito bem como funciona a vida dos nossos cães e gatos, né, e pássaros e tudo mais, né? Mas a gente tem a concepção, né? O ser humano tem essa capacidade profunda, né, da abstração, né, de pensar, né, além, no sentido das coisas. Então, nisso, se nós compreendemos que nós somos almas espirituais, a nossa ação na vida é espiritual, sem dúvida nenhuma, porque nós somos espírito. Perfeito. Mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, e aí que é importante dizer, né? O relacionamento com Deus é um relacionamento com outro ser espiritual, por definição, a fonte de todos os seres espirituais. Então o ponto é que, quando a gente fala de vida espiritual como busca por Deus, essa busca é um relacionamento com Deus. O que normalmente acontece? É que nós temos os meios para nos relacionar com Deus, são as formas religiosas. É a divina liturgia, é a missa, é o culto, é o arate, enfim, as várias formas, né, de expressão de culto a Deus nas religiões, as orações, né? As leituras, as contemplações, o templo, o sacerdócio, né, os mestres e tudo mais, as escrituras, né? E a gente vai então passando a compreender que relacionamento com Deus é relacionamento com a religião. Então eu sou um religioso piedoso, quer dizer que eu estou me conectando a Deus. E algumas pessoas pensam assim, não, essas coisas da religião são uma construção do homem, então você está apenas tratando de um objeto, aí tudo mais. A relação com Deus é a relação com a vida, porque Deus está em tudo, Deus está nos outros seres. Então quando você é bom para os outros, quando você é ético, você está se relacionando com Deus. Aí o outro vai dizer, não, você está se relacionando com Deus apenas quando você realiza o sacrifício da missa, quando você incensa a imagem de Deus, quando você canta para Ele, quando você fala sobre Ele, quando você reza para Ele. O ponto é que todas essas coisas são modos de lidar com a vida, é karma yoga, ou seja, através da ação nós tentamos nos conectar com Deus, seja na obra meritória, seja no ser ético, seja no atentar para as bem-aventuranças, seja para o serviço de adoração, né, assim definido. São meios que nos fazem o quê? Ver o Senhor. Isso deveria ser o nosso objetivo. Realizar tudo isso para alcançarmos um coração tão puramente voltado só para Deus, que a gente começa a não pensar mais nas outras coisas e passa a estar tão anelado com Deus, que Deus aparece para nós. E nós o conhecemos, porque Deus existe. Ele é um ser. Nós somos seres que existimos além dos nossos corpos. E Deus existe também além das coisas que nascem da sua energia. Isso inclui a ação social e a missa, a ação social e as orações, a ação social e o templo. Todas essas coisas, elas são modos de alcançar Deus ou o encobrir. Então, o profundo da questão sobre espiritualidade não é que se trate de coisas da além da vida, depois que a gente morre, ou aqui é depois que a gente morre, ok? Mas não se trata disso, se trata do nosso coração se voltar para o amado. Se você é uma pessoa, se você não é um psicopata, você ama. Não vou entrar aqui também em grandes complexidades sobre o que um psicopata é, quais são as suas limitações. Mas assim, a pessoa normal tem um coração que ama muitas coisas, ama pessoas, ama coisas, ama ideias. O amor é conhecido por nós. Então, se nós direcionamos o nosso amor para Deus, nós o encontramos. Essa que é a questão. Então, assim, tanto teologia da libertação, quanto tradicionalistas, eles todos estão lutando para saber quais das atividades do mundo é mais elevada. E muitas vezes se esquecem de buscar Deus. Não é? Mas buscar Deus é absolutamente fundamental para a vida espiritual. Então, o cristianismo
ele como é assim uma continuidade, ele tenta, né, emular de certa maneira e ultrapassar o judaísmo. Ele é uma religião de sociedade sobre o mundo, não é? Então, mesmo a ideia da transcendência é a dicotomia do mundo, ou é céu ou inferno, né? Que aqui também a gente quer ou prazer ou dor, ou liberdade ou prisão. Então, hoje, por exemplo, eu recebi de um amigo uma postagem, me encaminhou pelo WhatsApp, uma série de ditos dos santos padres antigos, né? São Basílio Grande, São João Crisóstomo, São Gregório de Nícia, eu acho, e outros. Falando a respeito da posição desses santos sobre a questão da caridade, né? Do auxílio aos pobres e tudo mais. Ok, perfeito, mas o ponto é que isso é sobre o mundo, é sobre sociedade, é como você gerir os bens do mundo, gerir os seus bens e tudo mais. Isso tudo é positivo. Essa ideia é evidentemente positiva. Definitivamente, você não pode ser uma pessoa espiritual e indiferente à miséria e ao sofrimento do seu irmão. É claro que você não pode. Mas é preciso entender que isso não é conhecer Deus. Não é, não é, não é. Lamento, não é. Sri Ramakrishna Paramahansa, que é o meu ideal, que é o que orienta esse caminho aqui, a qual estou transmitindo, para que não exista mal entendido, né? Ele elaborou, né, uma alegoria para explicar isso. Ele, assim, nessa perspectiva de Sri Ramakrishna, perspectiva védica, né? Você tem a ideia de que existem qualidades no universo que são tamas, rajas e sattva, ou seja, a obscuridade, a inércia, a morte, a violência, a brutalidade, a ação, a atividade, o empenho e a pureza, a bondade, a humildade, a misericórdia, né? Ou seja, na vida você tem a combinação disso. Se você é muito tamásico, você provavelmente é um desses demônios no mundo. Se você é um tamásico com grandes rajas, você é poderosamente demoníaco. Se você é muito sátivico e você tem rajas também, você é um grande santo. Mas ainda assim você tem um pouquinho de tamas. Mesmo o mais desgraçado dos indivíduos tem um pouquinho de sátiva lá. O ideal, então, para o homem espiritual, evidentemente, é ter mais sátiva. Ter raja para movimentar esse sátiva e um pouquinho de tamas também, porque às vezes você tem que afastar, né, os malvados do seu caminho. Né? Seu país é invadido, você, né, não pode fazer carinho no invasor. Oh, russo, que bom que você está invadindo aqui. Leve, leve, a Ucrânia não existe. Não, não, não. Você manda bala nesse vagabundo, né? Porque é necessário, porque ele é um invasor, né? Então não pode ter sátiva com um invasor, não, né? Mas ao mesmo tempo, você pode defender o seu território sem trucidar o invasor quando você o captura, né? Sem estuprar o invasor quando ele invade o seu território. Você pode ser justo, você pode seguir, né, uma certa racionalidade. Tudo isso é o equilíbrio, né? Mas a gente pode perceber isso. Então Sri Ramakrishna dava a seguinte alegoria. Caminhava um homem por uma estrada. Então 3 salteadores, 3 ladrões, 3 bandidos o cercaram, o renderam, roubaram ele. E aí eles decidiram o que eles iam fazer com ele. O primeiro dos bandidos disse, vou matá-lo, porque aí ele não nos denuncia. O segundo disse, não, 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 isso vai complicar a nossa vida. Vamos prendê-lo, vamos amarrá-lo e deixar ele lá no meio do mato, amarrado. E o terceiro não falou nada, aceitou a sugestão do estar amarrado. Mas depois ele voltou, desamarrou aquele pobre homem, vítima do assalto, deu água para ele, curou as suas feridas, ajudou ele a se levantar e levou ele até o final da estrada e falou, ali está a sua casa, vai lá, você está em segurança agora. E aí aquele homem, né, o assaltado, percebeu que aquele bandido no final das contas acabou, né, voltando para ajudar e impediu que ele morresse lá de fome ou ficasse esquecido por dias amarrado, e falou, poxa, vamos lá comigo para casa, vamos até a minha casa comigo, lá eu vou falar com meus parentes tudo que você fez por mim, quanto você me salvou. E aí, esse bandido disse, não, eu não posso ir com você, mas eu posso te mostrar o caminho. Eu posso te ajudar a chegar até aqui, eu pude te alimentar, te libertar
e te mostrar o caminho. Mas até lá você tem que ir sozinho. Sri Ramakrishna dizia: o primeiro dos bandidos que queria matar a pobre vítima é tamas. É aquela força de temperamento, de qualidade no mundo que tem a ver com a morte, com a destruição, com a preguiça, com a indolência, com a desonestidade. As coisas que conformam um aspecto mais grosseiro da vida. Agressividade, não é verdade? Que é necessário para a vida, em alguma medida, ok? O segundo, e mata, né? Quando é em muita medida, mata, né, a existência no mundo. O segundo bandido que queria manter o homem preso é Rajas. O que é Rajas? A paixão, o entusiasmo pelas coisas do mundo. Né? Eu quero criar um esporte. Esse mundo precisa de um outro esporte. Eu vou pensar em regras, vou pensar em uniforme, vou pensar na praça esportiva, vou pensar como se joga, o número de jogadores e tudo mais. Eu vou ficar apaixonado por isso. A minha vida será dedicada a criar um outro rugby, um outro cricket, um outro hóquei na grama, um outro futebol, um outro basquete. O mundo precisa. Paixão. Prende você o mundo. Todas as criações do mundo são de pessoas rajásicas. Elas querem fazer coisas. Claro, o mundo funciona por causa dos rajásicos. Realizadores, ok? E existe o terceiro ladrão, que foi lá, né, libertou o cara, alimentou ele, curou suas feridas, carregou ele, levou até, né, ao fim da estrada e falou: ali a sua casa por ali, vai lá e tal. Esse é sátiva. Que são as características do quê? A bondade, a religiosidade, né? Paciência, temperança, essas coisas que são muito boas. Comparado com as outras, né? Com o que amarrou e com o que queria matar, é muito bom. Só que isso não leva o sujeito para casa, ele diz qual é o caminho. Então, assim como a religiosidade, a bondade, a misericórdia, a caridade, essas coisas são positivas, mas elas não são conhecer Deus. Meta na sua cabeça, não são conhecer Deus. Mas é claro que se você é muito sático, você está no caminho. No caminho de se tornar o quê? Desapegado das coisas do mundo, menos rajásico e menos tamásico. Então o ponto é esse. O cristianismo, infelizmente, ele esquece das palavras do Jesus que diz: eu vim para falar do Pai, mostrar do Pai e falar do Filho. Eu desprezo o mundo. Onde está isso, Marcelo? Que Jesus falou que despreza o mundo. Que absurdo é esse? Vai lá no Evangelho de João, querido. Vai lá ver a última oração do Senhor Jesus antes dele ser levado para o seu martírio. O que ele roga ao Pai? Vai lá, vai. Vai ler, vai o Evangelho. Vai ver o que ele diz. Né? Você pode ouvir aí os tradicionalistas, aí Dom Lefebvre ou o Júlio Lancelotti. Você pode estar no meio dessa desgraça. Você pode querer escolher entre os dois. Mas no Evangelho, nas palavras do Cristo, não é nenhuma coisa nem outra. É um profundo amor ao Pai. Então, é claro que você vai ouvir a palavra do bom samaritano, vai ver alguém caído no chão e não vai ir para a missa. Você vai ajudar o caído no chão. Definitivamente. Contudo, você vai ler também do Lázaro e do homem rico e não vai entender que o Lázaro é um mendigo que você vai ajudar. O Lázaro é você. O Lázaro é você que deixou as riquezas do mundo e se tornou um completo dependente de Deus. Essa é a mensagem que os transformadores do Jesus trabalhador social esquecem de dizer. Bem-aventurados os mendigos de espírito não significa dizer que os mendigos são as melhores pessoas do mundo. Não, significa dizer que todo homem espiritual precisa se tornar desapegado do mundo. Então esse é o ponto. Não é nem fraternidade sacerdotal São Pio X, nem a teologia da libertação. Esses são os extremos, que não tem nada a ver. Tá? Não tem problema nenhum você gostar da divina liturgia mais solene. Não tem problema nenhum, sem dúvida nenhuma. Você pode usar isso como um meio para você realmente se tornar edificado. Definitivamente, não é só que não tenha problema, é obrigação você ser misericordioso, dizia Sri Ramakrishna Paramahansa. Aquele que não é misericordioso, nem um ser humano é. Então é necessário ser misericordioso.
Você não pode ser espiritual sem ser misericordioso. Mas isso significa dizer que você deve ver a misericórdia para o sofrido como uma oferta a Deus que habita em todos. É Deus que você busca. Tanto no serviço solenemente realizado, Itaku Sri Ramakrishna dizia, tem que fazer o serviço conforme ele é feito mesmo, com todo o respeito, com toda a solenidade, com o melhor que você tem, né? Eu vou dar a flor mais bonita, eu vou dar o incenso mais cheiroso, eu vou dar o pano mais limpinho, eu vou manter o santuário limpo, eu vou cantar com toda a minha qualidade. Tudo isso é ótimo. Mas isso é para que desperte no seu coração, pela graça de Deus, amor por Ele e que Ele te dê o olho para vê-lo. Não é para parar ali. Da mesma forma, eu vou ver alguém sofrido, eu vou ver alguém chorando, eu vou ver alguém passando mal, eu vou ver alguém precisando de ajuda e eu vou ajudar na medida das minhas possibilidades. Não me vendo como um grande ajudador, mas como um privilegiado de poder servir a Deus através daquela forma na qual Ele me dá a chance de o servir a Deus através do outro. Isso é Bhakti. Se não for isso, é só trabalho social mesmo. Ok? Muito bem. Terceira questão de hoje. Um amigo me trouxe a seguinte consideração. Ele estava meditando aqui a respeito das palavras de São Paulo que dizia: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor por Deus, subentendido, ok? Nada disso me aproveitaria. Lembremos aqui, ainda que eu distribuísse todos os meus bens ao sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor por Deus, nada disso valeria de nada. Dar todo o meu sustento aos pobres, entendem? Aí alguém vai dizer assim: ah, Marcelo, não seja tendencioso. Quem disse que esse amor por Deus, esse amor é por Deus? Pode ser um amor pelo pobre, porque nós não somos idiotas. Se o texto está dizendo, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se eu não tivesse amor, esse amor não pode ser para os pobres. Tem que ser amor por Deus. Não é verdade? Então aqui, esta palavra de São Paulo está declarando que o cerne da questão é buscar Deus. Muito bem. Aí esse amigo disse, quando eu medito nessas palavras de São Paulo, eu me lembro tragicamente do caso do monge budista que ateou fogo no próprio corpo em protesto contra o governo. Apesar de parecer muito heróico, eu fico pensando se realmente mudou algo no fim das contas. Então, existe essa cena, né, famosa de um monge, não sei se em tailandês, eu acho que sim, ou no Vietnã, ou em qualquer lugar, que estava protestando contra alguma dessas questões do mundo, eu não sei qual, uma ditadura qualquer uma das desgraças que odiernamente estão presentes no mundo, porque o mundo é isso, né? Constantemente guerras, desgraças, violências, brutalidades. Às vezes as castas se acomodam com isso, inclusive os monges budistas, né? Muitas vezes estão muito bem e obrigado com os tiranos que governam os lugares na qual eles estão. Algumas vezes eles podem protestar. Mas o ponto é, aqui tinha amor por Deus? Não, provavelmente não, né? Porque, inclusive, o budista não pensa em nada em relação a Deus, não está querendo se unir a Deus de modo algum. Não é isso que passa pela cabeça dele. Então, esse amigo diz, fico pensando que nada mudou. Não muda. Não mudou. Mas isso significa dizer que não hajam atos heróicos que não sejam feitos com a motivação de se unir a Deus? Você não pode, por exemplo, tentar salvar uma pessoa e perder sua própria vida para salvar aquela pessoa? Isso não é um ato bom? É. Você não pode, de repente, lutar contra as injustiças do mundo e nisso se estrupiar tudo, se ferrar todo, e isso não ser exatamente por amor a Deus? Pode. Bem-aventurados, né? Aqueles que buscam a justiça, né? Bem-aventurados aqueles que, né, que lutam, né, pela causa da justiça. Está lá. Então, sem dúvida nenhuma, existem atos meritórios que são. Mas no que diz respeito ao objetivo da vida real, não. Quando você compreende a natureza desse mundo, você até queima o seu corpo.
Você até pula no rio com tubarões e tudo mais, buscando Deus. Não para melhorar a vida da sociedade, não para que haja democracia, não para que, sei lá, isso ou aquilo aconteça. Porque a natureza das estruturas do mundo é moldável, mutável o tempo inteiro, sempre se transformando, né? Nós estamos aqui, né, caminhando nessa moderna sociedade, civilização no ocidente do século XXI. Daqui a pouquinho tudo isso vira pó e as próximas gerações nem saberão que nós existimos. Ah, mas como é isso, Marcelo? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Já existiram muitas outras civilizações que nós nem temos conhecimento de nada a respeito delas. Vemos fragmentos, coisinhas e especulamos. Será que existiu? Não é verdade? Então essa é a natureza do mundo. É um castelo de areia. Você montou ele elaboradamente, ficou lindo. Aí vem uma onda e derruba isso tudo. E daqui a pouco você olha, tem apenas a praia e você nunca pode especular que existiu ali uma grande estrutura chamada castelo de areia. Então é isso, né? Então é claro que não significa dizer que por sermos buscadores de Deus nós vamos ficar indiferentes ao mundo e não vamos realizar nenhuma luta real. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos combater. Agora, verdadeiramente, se nós compreendemos o jogo do mundo, a gente se dedica para buscar Deus. Não é? Muito bem. Uma amiga me perguntou: o que você pensa sobre o serviço de pessoas que prestam atendimentos espirituais para enfermos e pacientes em condições finais, né? De adoecimento e fim da vida? Eu acho maravilhoso, absolutamente incrível. Por quê? Esse momento em que as pessoas estão partindo desse mundo é absolutamente essencial para a continuidade da sua vida. Mas estão morrendo, Marcelo. Como assim a continuidade da vida? Sim, o corpo morre, né? Esse Anamaya Coxa perde-se. Mas o que você verdadeiramente é continua existindo. E na medida que você dedicou os seus últimos pensamentos, determinará o seu futuro. Ou o seu nascimento futuro, ou o seu retorno para a morada de Deus. Não é? Ou você poderá pensar no seu corpo partindo, você poderá pensar nos seus parentes que ficaram, você poderá pensar nas coisas que você não realizou, você poderá pensar no medo do desconhecido, e aí o que acontece é que você é lançado em uma consequência de destino diretamente relacionada com o seu último momento. O que acontece, né? Alguém pode pensar assim e falar: ah, beleza, então vou ser um grandíssimo vagabundo a vida inteira, e quando chegar no momento final da minha vida, alguém fica falando no meu ouvido e eu vou lembrar de Deus e não vou nascer mais, não vou mais sofrer. Não é simples assim. Por quê? Porque a nossa mente vai para aquilo que ela realmente está apegada. Então a gente não tem a chance de, no momento final, estalar o dedo e pensar no que a gente quer. A gente vai pensar naquilo que a gente está muito condicionado a pensar. Então essas pessoas que fazem esse atendimento nos momentos finais da vida estão tentando condicionar o pensamento das pessoas à sua real natureza espiritual. Se o fazem um trabalho absolutamente maravilhoso. Essas pessoas já são extremamente bem-aventuradas, né? Essas pessoas que ajudam aos que estão partindo lembrar de Deus, pensar em Deus, cantar o seu nome, pensar na sua imagem adorável, lembrar de que são seres espirituais, não partir em desespero. É muito difícil, ok? Muito difícil. Porque na hora final da morte nós podemos estar cercados de muitos, nós estamos sozinhos. Então é importante que nós possamos ter a esperança que no nosso coração reside o único Senhor da vida. E que nós, se nos voltarmos para Ele no coração, seremos automaticamente consolados, como disse o ancião Tadeu de Vitovinica. Então, esse trabalho é muito importante. Mas nós vivemos na era de Kali, nós vivemos nesse tempo de materialismo grosseiro, de brutalizações de tudo. E nós somos, então, as pessoas pensam em conforto, né, nos momentos finais, conforto físico, né, talvez até mesmo propiciar, né, a eutanásia e tudo mais, né, e fazer com que a pessoa não sofra.
Porque o que se pensa é apenas na matéria, não existe alma, existe apenas um boneco ali de carne que está misteriosamente desligando, né? Ligou misteriosamente e misteriosamente desligará. Não existe mais nada o que se fazer, então apenas um travesseiro, um cobertorzinho, de repente uma coisa para beber, de repente algum carinho, alguma coisa assim, não é? E fazer a pessoa relaxar e dormir, porque não existe alma. Então, aquelas pessoas que estão preocupadas com a alma e dizendo, não, você não vai morrer, não. É apenas essa roupa que você vai trocar, mas você é eterno e você é da parte de Deus. Essas pessoas fazem um trabalho maravilhoso, não é? Um amigo perguntou, eu tenho uma dúvida em relação à reencarnação. Se cultivarmos amor ao Senhor nesta vida transitória, ainda assim iremos reencarnar? Ou a reencarnação é somente para aquelas pessoas indiferentes em relação à religião e ao caminho espiritual? A reencarnação é para todos aqueles que não alcançaram o conhecimento de Deus. Mas aqueles que desenvolveram busca por Deus nessa vida não perdem o seu avanço e não desperdiçam o seu nascimento. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, tão difícil de obter, não busca conhecer Deus nesta mesma vida. Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa disse. Então, a questão é, nós estamos aqui engajados em religião e caminho espiritual, podemos ser completamente materialistas e estamos apenas nos ocupando aqui, nos distraindo e não temos busca por Deus alguma. Mas é muito difícil que alguém que esteja, né, aculturado em um caminho religioso não tenha assimilado um pouquinho dessa ideia. E isso é um avanço que não se perde. Agora, se você viveu essa vida apenas como um tatu vestido, aí você desperdiçou mesmo esse nascimento. E aí, o que vai acontecer é que a reencarnação definitivamente virá, mas você muito provavelmente não voltará nesta forma que é capaz de pensar em Deus. O nascimento humano é muito raro, por quê? Porque existem bilhões de formas de vida. Né? Você pode nascer como um coqueiro, você pode nascer como uma formiga, nascer como um ácaro. Ah, Marcelo, mas que coisa idiota, que coisa boba. Eu vou nascer como um ácaro, qual é o sentido disso? Qual é o sentido de você nascer humano? Por que você acha que você é tão especial assim como humano? Pensa num ponto de vista cósmico assim, né? Qual é a grande diferença? A diferença é que você pensa. É que você medita, que você reflete. Então, pra quê? Pra que você pense em algo além de comer, beber, cruzar e morrer. Então esse nascimento é especial porque nós podemos alcançar o conhecimento de Deus. Mas se nós não queremos, então talvez a gente passe por um longo período nascendo como associados a corpos que não desenvolvem isso. Por exemplo, você gosta muito de sexo. Então, assim, se você nasce, por exemplo, como um animal, você tem a possibilidade do sexo. Ele pode ser muito mais prazeroso, assim, tantas complexidades, né, da personalidade humana, tantos melindres, né? De repente, o lobo tem uma vida sexual muito mais tranquila do que do ser humano. Ele pode desfrutar disso, comer carne com um gosto profundo, né? Então é isso. Se você quer animalidade, talvez o nascimento humano seja um grande empecilho. Mas como você é verdadeiramente uma alma espiritual, uma pessoa espiritual, uma parte de Deus, de tempos em tempos você volta à plataforma humana. Só que isso demora, né? Então, se você já despertou para isso, o que acontece? Você começa a buscar Deus. Mas o amor profundo, unidirecionado a Deus não vem. Nós até sabemos, entendemos, até temos uma ideia, até queríamos amar, mas ainda não chegou. Só que a nossa vida avançou. E aí, numa próxima encarnação, a gente está mais propício. A gente nasce num ambiente mais favorável, a gente tem insights, a gente naturalmente gosta de coisas espirituais. Tem pessoas que naturalmente gostam, nascem numa casa onde os irmãos todos não são nada espirituais, mas aquele é. Aquele vê uma menção sobre o sagrado, ele olha. Por que será, hein? Por que será? Porque, né? Começou antes. Então é isso. Aquele que alcançou o amor louco por Deus não volta mais. Tá? Outra questão. Vamos ver quanto tempo temos aqui. Temos tempo ainda. O amigo pergunta: Marcelo, René Guénon dizia que a reencarnação é uma impossibilidade metafísica.
e que essa ideia nunca existiu de fato no hinduísmo. Seria uma distorção moderna. Guénon estava certo ou ele forçou a barra? Bom, o René Guénon, que foi um sujeito que fez uma tese de faculdade sobre o hinduísmo, que era basicamente uma ideia dele mal lida do Advaita Vedanta, e tomou pau da tese dele, não foi aceita, porque era incompleta, era mal feito, faltava. E aí ele ficou muito chateadinho, ele rompeu com a academia e passou a querer ser um místico, num caminho direto. Como ele entendia que não podia ser hindu, porque ele não nasceu na Índia, então ele tinha que buscar algum outro modo esotérico para ele se estabelecer. Então ele buscou o caminho do sufismo, o esoterismo islâmico. Procurou um mestre, se vinculou a uma tarika e tal. O que ele queria mesmo era ser hindu, mas ele não podia ser. Esse cara, o René Guénon, ele está aqui descrevendo o quê? Que não existe reencarnação porque o Atman não vem à carne, não toma carne, não se torna carne. Porque o que é espírito não se torna transitório. É verdade. Mas aí o certo seria dizer, não existe encarnação de forma alguma. Tecnicamente é correto dizer isso. Mas qual é a ideia da reencarnação? Não é que você voltou à carne, sendo carne, se tornando carne. Não. Mas o Atman, espírito puro, imortal e eterno, associou-se a Shakti, que forma o universo. E nisso associou-se a esta Shakti transitória, aquilo que Sri Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 7º, a minha energia inferior e a minha energia superior. Qual é a energia superior? Os espíritos, as almas. Qual é a espírito inferior, a energia inferior? As formas transitórias, os corpos, né? Anandamaya Kosha, né? Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, né? Vijnana Maya Kosha, né? Anandamaya Kosha. As formas que cobrem o quê? A identidade do eu, que caminham no universo transitório. Essas chamamos de encarnação por facilidade do conceito. Alguns preferem renascimento. Há muitos renascimentos, mas nenhuma reencarnação. Mas não dá no mesmo. Afinal de contas, você também não nasceu. Você sempre existiu. Então o que renasce? Os personagens transitórios que o Atman está associado, chamados Jiva. A Jiva caminha nesse composto corpo e mente e personalidade associada. Esse falso eu. Então, é isso que é a explicação, né? Então, assim, os livros do René Guénon, lá no passado, quando as pessoas tinham pouco acesso às coisas e tudo mais, poderiam ter algum valor. Hoje não. Hoje não. Hoje você tem acesso a tudo, por favor. Né? Você tem as fontes originais, você tem grandes professores, conhecedores das incontáveis escolas que o Guénon desconhecia. Então, para ele, era tudo uma má interpretação do que ele entendia como Advaita Vedanta, desses especialistas ocidentais que simplificaram tudo. Então é isso, né? É apenas dizer que o Atman não se torna carne. É verdade, é isso, né? Por exemplo, a própria ideia do Avatara, né? A descida de Deus, ela é melhor do que a encarnação. Na teologia cristã se diz, né? São Paulo diz isso na carta aos Filipenses. E Deus esvaziou-se, a kenosis do Cristo, e se fez servo. Esse fez servo significa dizer que Deus verdadeiramente se tornou limitado pela matéria? Não, mas ele tomou a forma. Então ele desceu. Não é? Para o quê? Para nos ensinar a sermos servos, para ensinarmos a sermos filhos, para ensinarmos a sermos devotos. Então Deus se faz um devoto, Deus se faz pequeno, Deus se faz aprendiz, Deus tem professores, Deus cresce, Deus sofre. Como? Através deste personagem, né? Na sua descida, seu avatar. Não é verdade? Muito bem. Vamos ver novas questões aqui. Será que temos tempo? Vamos ver se não ficou excessivo. Não, eu acho que ainda dá tempo. Ou será que não?
Eu vou tratar de uma questão aqui por fim. Um amigo estava vendo os vídeos da série A Ortodoxia, a Religião do Futuro. Os vídeos que eu estou fazendo comentando um livro do padre Serafim Rose, um antigo monge da Igreja Ortodoxa Russa, na qual o padre Serafim Rose desenvolve a tese de que está se configurando ali naqueles anos 70 uma tal religião do futuro, que é a religião do anticristo. Capitaneados pelo hinduísmo de Swami Vivekananda, vai haver uma religião só, que vai unir cristãos, muçulmanos, sikhs, budistas, das mais variadas escolas hindus, que o padre Serafim, na sua ignorância constrangedora, acha que é uma coisa só, o taoísmo e toda a série de coisas que o padre Serafim considera apenas como estratagemas do diabo, tudo para confrontar o verdadeiro rebanho de Cristo, que é a Igreja Ortodoxa. Que é o quê? A Rocor, da qual o padre Serafim faz parte. É apenas eles e um sínodo grego do antigo calendário, esse pessoal, que é a verdadeira Igreja de Cristo, ok? Eu estou lendo esse livro, né? Ainda está no começo, né? E estou fazendo, claro, uma leitura crítica desse livro, né? Considerando o que eu considero, né? Considerando, né, o meu olhar, né, sobre a coisa, que é um contraponto, né? E esse amigo está vendo essa série e ele diz assim, né? Eu fico triste porque eu estou numa fase muito difícil muito difícil. A minha alma grita por Deus. Eu estava seriamente considerando me tornar ortodoxo, mas já não sei o que fazer, que Deus me ajude. Aí ele completa isso contando um pouco da sua história. Ele diz, eu sou um cristão, ele falando, né? E tudo o que conheço de Deus, conheço na face de Jesus Cristo. Ok. Minha jornada espiritual começou no protestantismo, em uma comunidade pentecostal. A minha sede e desejo por Deus me levaram a uma igreja luterana, da qual faço parte ainda hoje. Em setembro do ano passado, eu retornei ao seminário luterano, onde me preparava para ser um pastor luterano. Entretanto, a minha experiência lá não foi boa. Eu não encontrei espiritualidade nenhuma lá. Mas sim um ambiente totalmente apaixonado e ligado a esse mundo. Ok. Já no seminário, eu conheci um padre ortodoxo. Ou seja, ele estava no seminário e conversou com o padre, né? E viu um vídeo do padre, porque o padre não foi no seminário, acredito que não. Que foi uma luz para a crise espiritual que eu desenvolvi no seminário. Aí ele fala aqui que ele é um pároco, eu não vou dizer quem é, porque, né? Mas ele diz que é um homem muito piedoso. E com esse contato eu desenvolvi interesse na fé ortodoxa. Muito bem. Já aqui em São Paulo, que é a cidade onde ele mora e onde eu moro também atualmente, eu estou aos domingos frequentando a Divina Liturgia na Catedral Antioquina, presidida pelo bispo Damasquinos. Confesso que a seriedade, aí ele diz, confesso que a seriedade com a fé que os ortodoxos apresentam é mais atraente que o modelo luterano. Mas saber dos bastidores da igreja me desanima, e eu vivi muita coisa ruim dentro do seminário luterano. Hoje eu estou perdido, eu preciso de Deus, mas não encontro aprisco para descansar e desenvolver a minha espiritualidade. Muito bem. Esse amigo chegou a ter contato comigo, né? Eu, Marcelo, de um canal, né? Um devoto de Ramakrishna e tudo mais. Já fui um clérigo ortodoxo, todo esse desenvolvimento. Então eu só posso falar aqui dentro da minha perspectiva, evidentemente. Qual é o ponto aqui? Primeiro, né? Do que estamos tratando aqui a respeito de busca espiritual? É busca por conhecer Deus, por amar a Deus. Qual é a ideia? Existem muitos caminhos religiosos, muitas formas de religião, muitas expressões religiosas. O que elas são? Elas são, quando são verdadeiras, autênticas religiões, elas são meios de nós desenvolvermos amor profundo por Deus, anseio por Deus. Tornar a nossa vida de tal modo voltada para Deus que nós, então, nos tornamos espirituais. Esse é o objetivo da religião. Qualquer religião. Né? Então, por qual razão estamos nesta, naquela igreja e tudo mais? Para desenvolver amor por Deus. Então esse amigo diz assim, que ele era pentecostal, aí depois ele chegou à igreja luterana. E é o que eu acredito, que ele estava buscando formas mais tradicionais da religião.
formas mais litúrgicas da religião, né? Porque, assim, dentro do protestantismo, o luteranismo é mais litúrgico, né, do que os movimentos pentecostais. Tem uma liturgia, tem, né, muito parecido com uma missa católica e tudo mais. Tem paramentos, tem um altar, tem um templo, né? Tem essa estrutura mais parecida com as igrejas antigas, né? Então disso, ele diz que foi para o seminário, ou seja, ele estava querendo ser ministro religioso. Ministro religioso. Ele não estava querendo desenvolver pura e simplesmente amor por Deus. Ele estava querendo ser ministro. Porque ele vai para um seminário para ser ministro. Ele sente um chamado de Deus para servir como ministro. Não é? Porque se você quer ser ministro de uma religião, é porque você tem muita confiança naquela religião. Você acredita muito, né, naquele caminho como tão positivo que você quer levar aquele caminho para os outros. Esse é o sentido de querer ser ministro de alguma religião. Né? Você ultrapassou um pouco o limite simplesmente daquele que reza ali. Você tem confiança de ser um transmissor daquele caminho. Para isso você tem que estar muito firme naquele caminho. Mas então no seminário ele disse que viu muita mundanidade. Não deixou claro do que é isso, mas muita paixão pelo mundo, muita ligação com esse mundo. A religião, ela é muito ligada ao mundo. Porque a religião é templo, a religião é calendário, a religião é rebanho, a religião é relações com a sociedade, sobretudo o cristianismo. O cristianismo é a religião muito apegada ao mundo. Está muito preocupado com moral, bons costumes, caridade, né? Renovar o mundo, transformar o mundo, preocupado com o mundo. Então é muito difícil não ser apegado, ligado ao mundo numa igreja. Mesmo que sativicamente, para fazer coisas boas, mas é para o mundo, no mundo, né? Muito difícil, né, que você vá para uma igreja cristã e você seja inspirado a se fechar no seu quarto fechado e falar com Deus que está no segredo. É muito difícil. Não é que não tenha vida orante em casa para os cristãos e que eles não busquem, né, como os exicastes e coisas assim. Mas o cerne da questão é o quê? É a exterioridade. É o que eu faço, são os meus costumes, é a minha moral, né? É como eu me visto, é como eu falo, é como eu como, é como eu lido com o próximo, é como eu vou à igreja, é como eu adoro, né? Toda essa ideia, né? A forma que eu adoro é a forma que eu creio. Então é tudo muito importante isso. Então isso é mundo. Isso é a estrutura exotérica das coisas. O esotérico profundo interno não tem a ver com isso, né? Então o que acontece? Aí ele diz que se decepcionou, mas ele conheceu esse padre. Esse padre que ele conheceu, eu conheço também, assim, né? De vídeos e tudo mais. Durante muito tempo ele foi um leigo, né? Então eu acho que ele tinha muita vontade de ser sacerdote e em um dado momento ele conseguiu ser sacerdote de uma igreja. Muito bem. Ele era de uma igreja, assim, ortodoxa alternativa. E em um dado momento ele foi recebido numa igreja, né? Dita canônica, né? Então esse rapaz viu nele grande espiritualidade. Qual é o ponto que eu penso? Se conecte com esse senhor. Se você viu nele grande espiritualidade, o que é isso? Ele está motivando o seu amor por Deus ou ele está motivando o seu amor pela ortodoxia? Que é diferente, né? Então ele diz assim, ele foi frequentar a igreja em São Paulo, a catedral, Dom Damasquino, que está longe de ser a igreja assim, mais rigorista, né? É uma catedral muito bonita, né? Eles têm muito dinheiro, eles têm, né, coisas para fazer, assim, mas está longe de ser o ambiente mais assim, né? Severamente, né? Mas tudo bem. Comparado realmente com outras expressões do cristianismo, a igreja ortodoxa é muito solene e tudo mais. Mas ele diz, eu confesso que a seriedade com a fé que os ortodoxos apresentam é mais atraente. O que ele está chamando de seriedade com a fé? Ele está falando de liturgia, ele está falando de apego litúrgico, ele está falando de zelo litúrgico, ele está falando de coisas assim, ícone, o iconostácio, a lamparina com azeite, o incenso, a barba, o homofórion, e o epitrachilion, e a casula, né, o felonion, e as epaminicas, e né, em paz oremos. É isso. É isso que é seriedade. Porque assim, se ele está falando de apego ao mundo, ligação com o mundo, a igreja ortodoxa é completamente ligada ao mundo. A igreja ortodoxa é das igrejas talvez a mais ligada ao mundo. Ela é completamente condicionada ao mundo, à raça, à nação, a governo, à época. Muito, 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 muito.
Ah, mas ela tem uma espiritualidade, né, do relato de um peregrino russo, dos monges que dizem a oração de Jesus, dos exicastas. Você tem pessoas espirituais dentro da igreja ortodoxa, sem dúvida nenhuma, mas o ethos ortodoxo é extremamente externo, extremamente apegado ao transitório. Estou falando isso com a experiência de quem, durante 10 anos, foi muito sério praticante ortodoxo. Clérigo e quanto leigo também, muito sério. Eu não estou dizendo aqui que você não possa santificar a sua vida e desenvolver amor e devoção profundo a Deus sendo ortodoxo. Você pode. Mas dizer que a forma ortodoxa, que os ortodoxos são mais sérios em relação à fé, significa o quê? Exatamente. Né? Até porque é o seguinte, os ortodoxos super rigoristas e tudo mais são um pequenino grupo, dentro de um grupo já pequeno. A igreja ortodoxa é pequena, perto do resto das denominações cristãs, assim, né? Ela é historicamente muito importante e tal, mas nos países ortodoxos, de maioria ortodoxa, a esmagadora maioria da população é extremamente secular. Extremamente secular. Então as pessoas vão à liturgia, vão à missa, vão à igreja, é um grupo pequeno de pessoas. Né? Então, assim, aqueles que pensam, né, a Igreja Católica, né, o Concílio Vaticano II, acabou a missa tridentina, é por isso que está todo esse desencanto. A Igreja Ortodoxa nunca teve um Concílio Vaticano II, a liturgia é muito solene, tem pouquíssimas alterações. Na Igreja Ortodoxa, algumas igrejas colocaram assentos, bancos para as pessoas sentarem. Isso já foi motivo de crise. Algumas igrejas, né, as igrejas de tradição grega, perdeu-se um pouco o costume das mulheres entrarem de véu na igreja. Isso já é motivo de crise. Calendário litúrgico, essas coisas. Então é uma igreja extremamente formal, extremamente rígida na manutenção de sua bela liturgia muito antiga. E as populações ortodoxas são extremamente seculares. Extremamente seculares. Foi no seio da igreja ortodoxa na qual, né, vicejou profundamente o comunismo, o ateísmo de Estado e tudo mais. Não é verdade? Então, assim, isso é muito questionável, é muito. Então, esse rapaz diz assim, em um dado momento ele falou aqui, né, eu tenho sede de Deus. Meu amigo querido, se você tem sede de Deus, não, minha alma grita por Deus. Se a sua alma grita por Deus, você é muito bem-aventurado, você não tem que estar triste. Resta saber o que você entende por isso. O que significa isso? Você quer estar inserido dentro de uma religião? Você quer estar inserido dentro de uma igreja solene? Ah, isso são outros 500. Mas se você quer desenvolver amor e devoção a Deus, você pode pegar as formas da igreja ortodoxa, orar e orar. Você pode, né, é justo que você encontre um meio que mais torna você concentrado na oração. Se é a igreja ortodoxa, eu entendo, é muito bonito mesmo. Só cuidado para não se perder nisso. Eu já contei aqui, né? Eu era clérigo da igreja ortodoxa. Eu era muito ligado nessas questões, né? De como tudo tinha que ser feito certinho. Eu queria, porque eu tinha amor, verdadeiramente amor pela forma ortodoxa de culto. E eu lembro que certa vez na minha paróquia, que era uma paróquia da igreja russa, com um pároco russo, né, formado em academia teológica, né, filho de padre, totalmente assim, né, inserido naquela cultura, mas ele mantinha as lamparinas do iconostático da igreja com vaselina, que era mais barato. E eu disse para ele assim, poxa padre, mas a tradição mesmo, lá no Monte Athos e tudo mais, é encher as lamparinas com azeite de oliva. Faz menção, né, à oliva que a pomba trouxe, né, para Noé, na arca. Ele olhou para mim e falou assim, poxa Marcelo, mas é caro, o azeite é caro, de repente não vai ser tão prático, vamos fazer assim mesmo, tá dando certo, é baratinho. E eu falava assim, não padre, poxa, deixa. Ele falou assim, olha, então você cuida disso. E eu tentei aquilo durante um tempo, demorei a pegar o jeito, né, aí depois descobri aquela cortiça grega, e um belo dia, a gente estava no serviço dos cânticos do serviço de Santo André de Creta, no início da quaresma. A igreja estava toda apagada e tudo mais, só com as lamparinas lindamente acesas no altar com azeite de oliva. Ele olhou para mim assim, durante o serviço, uma parada, falou, então você conseguiu, né? Eu falei, sim, consegui, padre. Ele falou, então você vai ser o responsável, né? Eu falei, sim. Você vai trazer o azeite, né? Sim. Você vai cuidar das lamparinas, você vai limpar, assim, tudo. E eu estava radiante, muito feliz.
Então, todos os dias que tinha serviço, eu chegava antes para preparar tudo aquilo. Certa vez, um dia, era uma vigília, um sábado, assim, eu estava lá, distraído no altar, lá, preparando tudo, limpando, com todo zelo, com todo cuidado. Ele chegou lá, ainda assim, né, com a batina, ainda antes do serviço, chegou, bateu no meu ombro e falou assim: você tá feliz, né, meu amigo? Tá aí fazendo essas coisas e tudo mais. Eu falei: padre, tô muito feliz. Ele falou assim: eu acho muito bonito isso. Acho muito legal mesmo, esse zelo que você tem, esse ardor que você tem de procurar as coisas que são mais. Mas ele falou: só toma cuidado, porque a nossa fé ortodoxa é muito cheia dessas coisas. E há uma linha tênue de a gente não ultrapassar e ficar apenas no externo, ficar apenas no apego, né? A uma gincana de fazer coisas e perder um pouco a nossa oração. Ele não falou aquilo para me botar para baixo, ele falou aquilo como uma orientação espiritual e eu levei aquilo muito a sério. E eu pensei, refleti naquilo e falei: de fato, não é isso, não é sobre isso, né? Então é isso que eu digo para você, meu querido amigo. Se você, né, a sua alma está gritando por Deus, tenta pensar o que a sua alma quer. Tenta pensar nisso, né? Então você que acompanha esse meu canal aqui, vê esse dito de Sri Ramakrishna e tudo mais, o que eu peço a você, assim, que tenta levar a sua mente para o que é um relacionamento com Deus. Não é? Você é um aprisco para você descansar? Não, não. É o seu coração. Volta para o seu coração. Pode fazer isso na forma cristã, ok? Não estou pedindo aqui para você ter Sri Ramakrishna como seu ideal. Nada disso. Pode ser o Senhor Jesus, definitivamente. Tá muito bem assim. Mas tenta pensar no que vai fazer você desenvolver a verdadeira espiritualidade. Não são essas coisas, né? Então, se você estiver fiando suas esperanças na estrutura das igrejas, meu amigo, você vai se decepcionar sempre, né? Isso é um conselho, uma palavra de quem já esteve completamente confiando tudo nessa estrutura de igreja e Deus me mostrou que isso era um encobrimento. Eu não estou querendo dizer que você não possa ser ortodoxo, luterano, nada disso. Você pode ser, pode ser. Mas entenda que é um veículo para você chegar a Deus, é um meio, é um barco. Sabe aquela palavra budista, né? O barco chegou até a margem. Você não carrega o barco nas costas, você vai ao caminho. Então, pensa nisso. A igreja é a coisa sátrica, sabe? É aquele ladrão da alegoria de Thakur. Ele libertou você, mas ele não pode levar você até em casa. Então, assim, pensa que amor a Deus é outra coisa. E assim você vai encontrar paz, né? O aprisco do Senhor é o seu coração. Pensa nisso. Muito bem, meus amigos. 1 hora e pouco já de vídeo. Eu tenho certeza que aqueles que gostam desse conteúdo vão estar gostando muito desse tempo. Nem todo mundo consegue ficar vendo 1 hora de vídeo, mas eu não estou fazendo vídeo para todo mundo, ok? Estou fazendo vídeo para aspirantes espirituais, sequiosos, dessas coisas que trazemos aqui. Graças a Deus eu não estou buscando dinheiro e popularidade, coisas do tipo. Então eu posso falar com essa meia dúzia aqui de bons amigos que estão vendo. E é por isso que eu não me preocupo tanto com essas coisas. Tá legal, meus amigos? Mas findamos hoje a sessão. Agora só na próxima semana. Já temos aqui um montão de questões, felizmente. Né? Então é isso. Até a próxima semana. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.